que foi nosso professor aqui do Profiap, o nosso egresso, Rafael Rezende, e hoje nós vamos conversar sobre a pesquisa de Rafael, né? Vamos externalizar a pesquisa de Rafael, trazer as contribuições que ele desenvolveu aí na sua pesquisa para a administração pública, que é o federalismo fiscal e transferências voluntárias, uma nova perspectiva para a gestão pública. Rafael, esse podcast é muito legal, porque a gente tem querendo trazer, professor Vinícius, professor Rafael, para a sociedade essas descobertas que os alunos fazem, essas inovações para a administração pública, muitas das vezes ela tem acesso por meio da biblioteca, mas as pessoas às vezes não sabem, não conhecem, né? Então, todas as inovações que estão surgindo agora no programa, nós estamos tentando fazer que a sociedade saiba, né? Conheça de uma forma simples e fácil por meio de quem, né, do pai da criança, vamos dizer, quem fez a pesquisa, que é vocês, né? Então, sejam bem-vindos, né? Rafael, professor Vinícius, a palavra é com vocês, né? Sejam bem-vindos. Eu agradeço, né, o convite, né, para a gente é sempre importante mostrar, né, o resultado da pesquisa que foi feita com tanto esforço, e esse canal é uma oportunidade para que isso seja feito. Obrigado, professora Rosângela, obrigado, professor Vinícius. É uma honra fazer parte aqui desse segundo episódio do podcast e apresentar o nosso trabalho, né, construído não apenas com as minhas mãos, mas com todo o conhecimento gerado aqui durante o mestrado profissional, né, de uma forma muito interdisciplinar. E agradecer especialmente o meu orientador, que deu todo o direcionamento. Legal, bacana. Rafael, eu estava dando uma olhada no teu projeto, né, e vi lá que você identificou que existe uma relação entre as transferências voluntárias e a identidade partidária. Você pode nos contar como que isso impacta nos municípios brasileiros? De uma forma muito prática, eu, enquanto advogado na área pública, já vinha percebendo, né, intuitivamente um direcionamento das transferências voluntárias da União para prefeitos alinhados com o presidente da República e com os governadores. Mas os estudos referentes a essa matéria, eles são escassos, quando não sobre um determinado viés inexistente, né? Ou pelo menos não era do conhecimento do pesquisador à época. E eu sempre tive essa curiosidade e acabei descobrindo, né, textos acadêmicos, a literatura acadêmica, trazendo, realmente afirmando por meio de estudos empíricos, né, a literatura acadêmica com base na ciência, na metodologia, estudos que comprovavam essa relação entre identidade partidária do órgão nacional com membros subnacionais, nesses casos a União e os municípios, né, que a gente, no decorrer aqui do podcast, pode até discutir. Esses municípios, ele é uma particularidade do federalismo brasileiro, né? Nos Estados Unidos, que foi a primeira federação mundial, os municípios não são parte da federação, né? No Brasil, os municípios eles possuem autonomia política e administrativa. Então, isso foi que chamou a atenção e realmente esse estudo ele demonstra essa relação. Bacana. Professor Vinícius, dentro do trabalho, né, na pesquisa, ela se conecta, né, com os desafios que os gestores públicos enfrentam na distribuição dessas transferências, né? Qual é o desafio para os municípios nessa distribuição? Até porque, assim, veja, uma coisa é eu, gestor municipal, eu sei aonde está a dor, né? Outra coisa é quem está, vamos dizer, lá no estratégico, na União, em Brasília, e ele simplesmente não sabe aonde é que realmente ocorre a dor municipal. Qual o desafio hoje, com base na pesquisa que vocês fizeram, para os municípios nessas transferências? Bom, uma coisa interessante é o seguinte: no início da pesquisa, o Rafael estava querendo analisar só o município de Aracaju, o que não seria assim, algo que a gente pudesse generalizar. Aí a gente pensou inicialmente em Sergipe e depois a gente ampliou para o Brasil todo. Olha que massa! Né, realmente foram pesquisados todos os municípios brasileiros. Todos os municípios brasileiros? Todos os municípios. Rapaz! Ele usou a população toda. Um banco de você dados. pegou esses dados todinho. O trabalho, você assim, foi ninja, né? Todos 2 meses. Eu acredito, né? Só para tratar esses dados, para né? tratar, criar o script do R, etc. E aí,
o que a gente via na teoria, mas a teoria não aprofundava, ficava só naquela questão teórica mesmo, né? Que havia, não poderia haver, né, a questão da identidade partidária. E aí nós provamos numericamente que sim, existia realmente. A hipótese foi confirmada? A hipótese foi confirmada, exatamente. E aí, como é que o gestor vai se comportar agora? Ele sabendo que o município dele, pela lei, sendo o mais pobre, era para estar recebendo primeiramente esses recursos, e o município dele sendo o mais pobre, mas ele não tendo alinhamento partidário, não recebe. Né? Aí a gente mostra uma contradição com o que está na lei. E aí esses gestores, agora provando numericamente, né, eles podem se preparar de forma a movimentar a sua equipe para preparar melhores projetos, de forma a suplantar essa deficiência. Já que o alinhamento partidário existe, eu tenho que ter uma equipe boa, que faça bons projetos, a fim de que essa questão partidária seja colocada para trás. Interessante. E o tratamento pela linguagem R, né, ele permitiu que nós utilizássemos esse banco de dados enorme e, com base em um banco mantido pela FGV, eu pude acrescentar, dar um algo a mais nas pesquisas que já existiam, de comprovar, além da identidade partidária entre presidente e prefeito municipal, também a base parlamentar daquele município. Então, a coalizão entre partidos que apoiaram o presidente e o partido que aquele prefeito ele integra. Então, a gente é capaz de uma previsibilidade no campo das ciências sociais, prever com uma assertividade muito coerente a transferência desses recursos voluntários da União para esses municípios. Legal. E qual os prós e os contras, né, dessa questão da identidade partidária para o município, vamos dizer? De acordo com o nosso referencial teórico, né, os principais pensadores, os clássicos do federalismo fiscal, né, porque o federalismo fiscal ele estuda esse desenho institucional de transferência de recursos, né, como é que isso funciona em uma determinada localidade, em um determinado território. Então, os principais teóricos, eles estabelecem realmente que as políticas descentralizadas elas são mais próximas, numa linguagem mais popular, ao povo. Então, ela está mais próxima das necessidades daquele município. Ou seja, o vereador, o prefeito, ele conhece a realidade. Ele conhece a realidade, não é? Então, sobre esse prisma, é interessante que realmente você tenha uma redistribuição de recursos de forma descentralizada, né? Porém, de um ponto de vista negativo, nós temos que observar se essas transferências, além do cunho eminentemente político, também cumprem critérios objetivos, critérios científicos, porque a própria lei orçamentária do Brasil, a lei de 2024, a lei de 2025, aliás, será votada ainda esta semana, está um esforço enorme lá no Parlamento para a votação do orçamento desse ano, e a lei orçamentária de 2025 estabelece que essas transferências voluntárias devem priorizar os municípios com os menores índices socioeconômicos. Daí porque a pesquisa possui como variáveis, né, mediadoras, as variáveis o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. É por isso que ela leva em consideração, por uma orientação do professor do Vinícius, pelos professores que compuseram a banca de qualificação, o PIB. Aí nós evoluímos, já que nós temos o PIB, nós também podemos acrescentar nessa modelagem o PIB per capita. Massa. E nós também incluímos um índice, né, mantido pelo IBGE, um índice que mede a qualidade de vida. Então, nós também, além dessa identidade partidária, nós também relacionamos a nossa pesquisa se ela cumpre esse fator social, que é importante, que o professor Vinícius sempre chamou a atenção. Veja, Rafael, não é apenas cumprir apenas a finalidade do recurso, também deve ser social. Aquele município ele precisa, por quê? Como é que a gente mede isso? Então, foi incluído na nossa modelagem, na nossa fórmula de regressão,
Legal. essas variáveis. Legal, bacana. E que interessante, né? Eu acho que vocês dessa pesquisa, provavelmente, né, que Rafael tocou no assunto, né, que esses municípios, muitas das vezes, eles não têm condição financeira, né, de se manterem. E aí eles dependem praticamente dessas transferências voluntárias, né? Do ponto de vista da gestão da administração pública, isso é complexo, né? Porque esse município ele não era para se tornar município, vamos dizer, ele era para ser um distrito de um município que tem, vamos dizer, um poder econômico melhor para conseguir gerenciar esse município. E aí, essa descentralização, eu vejo, então, na minha concepção, e com base no que vocês estão conversando aqui, eu também li no trabalho de Rafael, eu vejo que essa descentralização, ela é ruim. Ela é ruim porque eu preciso, essas transferências elas precisam acontecer, a União ela precisa tomar conta desses municípios, o prefeito ele não tem de onde tirar a arrecadação, porque o município não gera renda, se ele cobra IPTU, as pessoas não têm condição de pagar, porque é muito complicado, né? Como é que isso, né? E às vezes nem cobra, né? Hã? Às vezes nem cobra. ISS, por exemplo. Exatamente. E como é que vocês que pesquisaram, o que vocês trazem? Assim? Olha, veja, a transferência voluntária é bacana, legal, mas esses municípios não eram para ser município. Eu posso afirmar isso? Acontece muitas vezes, não é para complementar, mas acontece muitas vezes no município. Você, por exemplo, um povoado grande, ele acha que pode ser um município independente, né? Esse local, a localidade. Esse local. E quem decide isso? Aí, bom, muitas vezes, né, Rafael, ele coloca para a população decidir, né? Se vão ser ou não. E agora qual é o problema disso? Isso gera um custo. Exatamente. Porque vai ter uma Câmara, vai ter uma Prefeitura. Vai ter uma Câmara, vai ter uma Prefeitura. Um custo que não tem de onde tirar. E muitas vezes esse município não tem infraestrutura nenhuma. Nenhuma. Tudo é resolvido no outro. Entendeu? Exato. Existem municípios assim. Ó, banco é no outro, qualquer coisa é no outro. Hospital é no outro. Então ele vive em função do outro. Mas é o município que tem sua... Que era para ser um distrito, né? Era para ser um distrito, um povoado grande, né? Povoado, né? Que a pessoa chama de distrito, né? Mas assim, ele não tem nenhuma condição de se manter. Que tudo, né? Saúde é no outro município, é tudo no outro município. Agora tem uma Câmara e tem uma gestão executiva. É muito pertinente, complementando aqui o que o professor Vinícius acabou de dizer, é muito pertinente sua pergunta. E eu me dediquei bastante, com o aval aqui do professor Vinícius, em fazer um apanhado histórico. As pesquisas que eu tive contato, elas, em razão até da dificuldade, porque a literatura é praticamente toda em inglês, é norte-americana, sobre o federalismo, houve uma dificuldade. É porque eles são bons nisso, né? Eles são bons nisso. E aí é onde eu vou chegar ao ponto. O que é que acontece? Os americanos, lá quando eles fizeram a federação, né, quando eles instituíram a federação, foi uma construção histórica, certo? Foi uma construção histórica de delegados nomeados por cada um dos estados fundadores dos Estados Unidos, passaram 116 dias trancados em um prédio público, de forma sem contato com a população. São grandes pensadores que passaram 116 dias estudando né? Formas de construir uma nação por meio de uma federação. Veja, são pessoas que já vinham discutindo, mas que optaram por permanecer num ambiente lacrado, que é o mesmo prédio onde foi declarada a independência dos Estados Unidos, para discutir se haveria um parlamento bicameral, se o parlamento bicameral seria proporcional ou seria majoritário. Tudo isso foi alvo de amplas discussões. Se escravo era considerado ser humano, se podia ser considerado para fins de pagamento de transferência voluntária, se poderia ser cobrado imposto. Se poderia ser um Tudo patrimônio. Isso foi discutido. A senhora sabe quantos dias demorou para instituir a federação no Brasil? 5 dias. Em 5 dias foi instituída uma federação no Brasil, seja, a partir da proclamação da República. Nenhuma, sabe, né? Quantos homens foram utilizados para construir esse arcabouço do federalismo brasileiro? 5. Um único revisor, Rui Barbosa, que revisou o texto e com 1 ano de atraso entregou um texto que é praticamente, à época, uma cópia do que funcionava em outra nação. E o pior de tudo é que ele é... Publicado no Diário Oficial. Foi publicado no Diário Oficial a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição da Argentina e a Constituição da Suíça. E a partir daí é que foi construída a Constituição do Brasil, a primeira de 1991, que estabeleceu essa federação
E aí, o que é que acontece? Nós temos um processo no Brasil, a atual Constituição de 88, ela foi fez forte oposição à ditadura militar. Então, essa descentralização era uma necessidade histórica da época de dar autonomia e descentralizar um poder que até então era extremamente centralizado no poder executivo nacional. Mas houve uma descentralização sem planejamento. Aí houve um aumento enorme das responsabilidades dos municípios que prestam diretamente saúde, taxa de lixo, iluminação, a população, mas não houve um acompanhamento da transferência de recursos para esses municípios. E daí, esse é um dos principais pontos da pesquisadora Marta Rete, da USP. Ela estuda até hoje, lança vários livros nesse sentido, e eu faço uma oposição a esse estudo dela, eu faço uma crítica a um ponto do estudo dela. Ela diz, veja, o que importa para o Brasil são as transferências obrigatórias, não as transferências voluntárias. Acontece que tudo na vida evolui. E o Congresso brasileiro procurou um jeito de evoluir, de influenciar no orçamento da União. Esse é o assunto do momento. É o assunto em que opõe um órgão da Suprema Corte Federal do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, e o Senado, o Parlamento, o Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional passou a influir mais de 20% no orçamento disponível do Brasil. Quanto? Mais de 20% do orçamento disponível. E não sou eu que digo isso. Você pode fazer uma pesquisa no Google, você vai ver várias notícias do Globo e Folha de São Paulo relatando esse aumento da importância das indicações parlamentares no orçamento do Brasil. E essa transferência voluntária, ela não foi acompanhada de estudos acadêmicos. Esse aqui é o problema, né? E aí criou-se emendas PIX, se aventou em transferir recursos sem indicar o parlamentar que estava fazendo a transferência, o que demandou do Supremo Tribunal Federal uma suspensão durante mais de 6 meses de todas as transferências do Congresso no Brasil. Isso não é importante, isso não é relevante. E afetou o orçamento atual de 2025. Exatamente, que ainda não foi votado. Não foi votado. Exatamente. Mas saiu uma notícia hoje que eles estão descumprindo o acordo que fizeram com o STF. Não tenha dúvida. Ocultando quem é o responsável. Exatamente, não tem dúvida. Porque, veja, o Brasil ele precisa, e aí é uma crítica como uma contribuição teórica, e eu digo aqui, ele precisa discutir o federalismo de forma séria. Acadêmica e de uma forma contínua. Exatamente. Esse federalismo que hoje ele está aí, ele não cumpre as necessidades da sociedade. Isso aí é fato. Certo? Isso é fato. Você tem um orçamento que ele é extremamente engessado. Quem ocupa um cargo no executivo hoje sabe qual é o percentual do orçamento que ele tem para ser indicado na educação, para ser indicado na saúde, na segurança. Quase toda a parte de pessoal. O professor foi muito pertinente dizer, você tem uma Câmara, você tem poder executivo, você tem escola municipal, você tem posto de saúde, atendimento básico, às vezes até um hospital municipal, segurança, uma guarda municipal. Então, você tem uma série de despesas e você não tem a receita correspondente a isso. Então, nós precisamos discutir de uma forma séria, porque hoje eu posso garantir que, tanto por via do estudo acadêmico, quanto pela presença prática, nós estamos aqui no mestrado profissional, isso aí. Que os municípios, para fazer investimentos em infraestrutura, para calçar rua, para construir ou reformar edifícios públicos, ele precisa hoje eminentemente de transferência voluntária. Seja da União ou seja de emenda parlamentar. O que é um problema, né? E eu acho que, veja, Rafael e Vinícius, eu vejo que a gente acha que não precisa ir muito longe. Eu acho que mesmo um povoado, vamos dizer, mas a gente for fazer uma análise de municípios, vamos pegar estados, né? Vamos pegar a região norte, vamos dizer, o estado de Roraima, o Acre, ali, né? Veja se você brincar, a própria capital desses estados também depende de transferências voluntárias, porque também, às vezes, não consegue se manter com a sua arrecadação. E uma coisa interessante é o seguinte, essas transferências, ela vem via projetos, né? O município tem que apresentar um projeto. E aí, veja, exato. E aí, o município não tem equipe para fazer o projeto. Não tem. E aí, os municípios maiores
com mais recursos, tem uma equipe melhor, e aí vai conseguir fazer o projeto e criar e ter o dinheiro. Essa capacidade administrativa, ela também flui na captação de recursos disponíveis, né? Isso também é discutido de uma forma mais leve aqui no trabalho, mas existem artigos, né, que relacionam a capacidade administrativa com a sua capacidade de obter recursos. Realmente. Veja, nós estamos falando, como o Rafael mesmo disse, né, de um mestrado profissional. Né? Nós aqui, nosso propósito é sempre trazer soluções para a administração pública. Né? E vocês fizeram isso. Então, qual é a contribuição? Eu posso dizer, seria correto da minha parte dizer que vocês, com essa descoberta sobre a questão do federalismo fiscal e as transferências voluntárias, né? Qual é a contribuição e inovação que vocês trazem hoje para a administração pública, para esses municípios, que muitas das vezes, não quero que as pessoas que estiverem ouvindo a gente me interpretem mal, que às vezes o próprio gestor ele não tem um conhecimento também. Às vezes o gestor é uma pessoa que nasceu e se criou naquela região ali, ele é eleito parlamentar, e às vezes ele não tem um conhecimento mais afinco, legal, teórico, né, em relação à questão das transferências voluntárias. Qual é a contribuição de vocês aqui nesse trabalho, a inovação que vocês trazem, de uma forma bem simples? Bom, por uma obrigação do próprio mestrado, nós somos obrigados a depositar um produto técnico, não é, num órgão federal, e nós depositamos no Ministério da Gestão e de Políticas Públicas do Brasil. Né? Que massa! E eu recebi uma resposta, um texto de uma folha, né, da assessoria da ministra, dizendo que leu o trabalho e que se interessou de uma forma técnica, com um script reprodutível, nós conseguimos demonstrar que precisamos que os recursos oriundos de transferências voluntárias, porque nós temos 3 tipos de transferências no Brasil, as obrigatórias, as legais, decorrentes de uma lei infraconstitucional, e as voluntárias. E as voluntárias precisam realmente cumprir o que está determinado na lei, que é o quê? De que elas considerem na sua redistribuição os critérios socioeconômicos do município. Que foi o que vocês trouxeram na pesquisa. Que foi o que nós trouxemos aqui na pesquisa. Foi a variável moderadora ou foi mediadora? Foi uma variável mediadora. Mediadora. Massa. E o interessante é que esse script, além de ser um script gratuito, né? É o R, né? Ele pode ser replicado. E a fonte também está disponível. Está disponível. A fonte de dados, a base de dados. Ou seja, a contribuição social dessa descoberta de vocês é hoje para a sociedade. Então, quem quiser, o município que quiser utilizar para verificar, para testar, ele pode pegar lá o script de vocês, inclusive o modelo estatístico que vocês trouxeram. Exato, porque existe um modelo, assim, em alguns artigos, na maioria dos artigos, né, econométricos, traz um modelo estatístico, só que aquele modelo você não tem acesso, só tem ele mesmo, você não tem acesso aos dados que vão... Os dados que vão ser rodados. Rodados no modelo. E esse trabalho da gente é justamente o contrário, né? Ele proporciona o modelo também estatístico e dá o script em R e as fontes também abertas para você poder... Que massa! Com R é capaz de você acessar, né? Você faz a captação por meio do link que está disponível na web, né? Hoje com a transferência vocês utilizaram. Então, né? Lá no script, você vai captar diretamente do diretório onde está aquele dado. Que massa. E ele é capaz de você, acrescentando o ano, que eu fiz até o ano de 2021. Por quê? Porque o IBGE, ele demora 3 anos para consolidar os dados. Ele tem uma lacuna muito grande no tempo, 3 anos. Pô, então, e quando esse dado vem, está desatualizado, né? Eu fiz até 2021. Mas olha que coisa interessante. Você pode incluir 2022, quando ele estiver disponível no script, e ele vai rodar. Ele vai rodar também. Que porque massa. já vai estar lá naquele diretório os dados de 2022. Então é muito interessante que você, com o tempo, você vai poder estabelecer numa série histórica um impacto que isso causa. Massa. É porque impacto só consegue medir, né, com série histórica, né? Exatamente. E aí, por exemplo, Rafael Vinícius, então vamos lá, eu estou aqui em Estância, não vou para o município de Estância que é ao lado, né? Que a gente próximo aqui, ó. O município de Estância ou aqui em São Cristóvão, né? Ele pode, o próprio gestor municipal pega esse script, ele faz a série histórica dele e ele consegue comprovar por meio de dados, porque o maior problema nosso da administração pública são dados, né? Exato. E aí ele traz, olha, tá aqui, olha, eu estou comprovando por meio de números, dados, né, que eu preciso
da transferência voluntária para isso, essa é a minha necessidade. E o que é legal. Né? E nesse trabalho também facilitou o tratamento dos dados, né? É. Se você for abrir a planilha lá, é muita informação. É muita informação. Então, ele já foi no ponto certo. Onde eu vou colher essas informações aqui? Porque cada município brasileiro, e nós temos 5.570 municípios, ele é identificado no IBGE por um código, certo? Então, ele existe como nós temos o nosso CPF, cada município tem um código. Então, esse código, ele é um parâmetro, ele é um padrão. O IBGE utiliza ele para o IDHM, o IBGE utiliza ele para o PIB. Mesmo código. Ele utiliza pelo PIB per capita, pelo ISDC. Então, todos os índices você tem que estabelecer esse código. Então, você, com esse código, você consegue também, no MEDUR, captar se eu quero aquele município. Eu não vou chamar ele, pode haver um município com homônimo, com o mesmo nome, mas não com o mesmo código. Então, você é capaz de especificar. Por isso a importância do código, né? E aí, para não ocorrer erros, para né? não poder viés na pesquisa. Viés da pesquisa. Isso é bacana. Lógico, legal. E aqui eu quero fazer um adendo, uma parte, lógico que toda pesquisa ela pode e deve ser aperfeiçoada. E isso nós comentamos aqui também, né? Nós não somos o dono da verdade. Exato. Nós temos como melhorar esse modelo e, inclusive, estamos trabalhando para melhorar isso também. Lógico. Legal. Deixa eu só perguntar para vocês, com todo esse script que vocês deixaram lá, por exemplo, o município ele consegue trazer esses dados e dizer assim, olha, eu preciso para fazer política pública disso. Eu consigo fazer política pública com esse valor. Melhor, aqui. ele pode comparar com municípios da região dele. Se eu estou falando da região agreste, do estado de Sergipe, eu posso comparar com todos os municípios, os meus índices socioeconômicos e dizer, veja, olha só, porque aqui eu preciso mais e estou recebendo menos do que Itabaiana. Está entendendo? Então, Frei Paulo, eu estou recebendo menos do que Itabaiana. Isso pode contribuir com as procuradorias municipais para a defesa de teses, para reforçar as necessidades por recursos essenciais isso aí. Olha na saúde e na educação. Abre caminho para outras pesquisas. Abre caminho para outros, entendeu? Porque eu posso comprovar por dados que eu tenho uma necessidade e não recebo. Porque porque o presidente é contra mim, porque o governador é contra mim. Exatamente. É isso eu consigo incluir uma variável política. Você pode incluir o Estado. Agora, entendeu? Vamos colocar aí a variável política, né? Sério, nós temos que falar abertamente. Mas ela entrou Ela entrou, que é a questão partidária. Mas aí né? a identidade presidente e prefeito. Prefeito. Mas agora ele estava falando de incluir também o governador. O governador. E isso é interessante, né? Até porque a gente vê, o pessoal às vezes fala assim, nas eleições, rapaz, o prefeito tal ganhou. Putz, mas contra o governo. E agora, como é que vai ser? 4 anos de sofrimento, eu acho que não tem a ver, mas tem, né? Mas tem, tá aprovado aí. E aí a gente tem que começar, assim, eu vejo que, eu acho que para mim, na minha concepção, uma grande contribuição da pesquisa de vocês, é que é isso, é que a gente consegue, né, chegar e mostrar, olha só, não é uma questão de partido, né? É uma questão de necessidade, né? Uma necessidade de você ter o bem-estar daquela sociedade, daquele município. Como a gente falou lá no início aqui da nossa conversa, muitos municípios que não têm condição nenhuma, como você disse, que nenhuma se torna um município, né? Muitas das vezes não tem nenhum planejamento, nenhum dado, né? A gente sabe que aquela localidade não tem condição nenhuma, e aí cria esses municípios. E interessante, desculpe interromper, professor. Não, imagina, também aqui é bate-papo. Interessante é que a esmagadora maioria dos municípios brasileiros, eles têm até 50 mil habitantes. E quando a gente só reserva esses 50 mil como população em amostra, aí é que esses números se evidenciam ainda mais. Ainda mais. Entendeu? Porque você tira desses números São Paulo, você tira desse número Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro. E aí você tem, por exemplo, a discrepância entre iguais ali, entre até 50 mil habitantes e até 100 mil habitantes. Entendeu? São Paulo recebe muito mais que Aracaju. Muito mais. Também tem uma população maior. Tem uma arrecadação. Não, tudo bem. Mas assim, São Paulo. Mas a transferência voluntária. Exatamente. E outra mas coisa. São Paulo tem uma arrecadação. É dos municípios mais pobres que tem também. São Paulo recebe mais que Aracaju. Olha aí, olha que doido, né? São essas. Daí a importância do trabalho de vocês. Do trabalho de vocês. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então eu vejo isso como uma grande descoberta, né? E outra coisa também interessante, professor, eu já vou adiantar, acho que algum ponto aqui do podcast, é o seguinte.
que é uma coisa que eu aprendi aqui com vocês, né? Com vocês, professores que passaram. O R não veio por acaso, nós tivemos uma disciplina que optou por fazer um estudo de estatística com o uso do R. Exato. E aí, aonde eu quero chegar? Nós utilizamos uma metodologia que a administração, a senhora sabe que a esmagadora maioria dos trabalhos acadêmicos são de cunho qualitativo, abordagem qualitativa. E nós aqui não fugimos da raia. Fizemos uma abordagem quantitativa, com um modelo econométrico, inclusive avançado. Exatamente, isso é bacana. E que é um desafio, né? Até para assim, mostrar que não fica só na parte do debate, né? Porque assim, é muito bonito o debate. Agora, você tem discurso é lindo. É muito bonito. Aí imagina que quando a gente estava conversando sobre o problema, você fica muito no debate. E cadê a parte prática disso, empírica disso? Exatamente. Aí foi quando a gente resolveu ir para o quantitativo. E assim, o que eu vejo muito bacana nesses trabalhos, nós aqui do Profiap, né? Eu falo que a gente... porque a gente traz uma solução para a administração pública. E aí, por isso que a gente teve essa ideia de trazer, né? Isso aí é a ideia administração pública fora da caixa, né? O Profiap fora da caixa, porque a gente... Para mostrar, olha só, a gente descobriu um profissional, né, que eu sempre falo que nossos alunos são especialistas, o profissional veio aqui, teve uma ajuda dos professores como orientação, e aí trouxe uma inovação, que essa inovação ela pode ser replicada, que é a contribuição social. Né? Então, qualquer município pode pegar hoje essa ferramenta que vocês trouxeram e aí fazer a sua análise gerencial e mostrar lá para a União, olha só, essa é a minha situação em relação aos demais municípios. Por que está assim? Porque você só pode generalizar se você puder replicar. Exatamente. A pesquisa dele proporciona. Exatamente, você consegue replicar, né? Então eu vejo que vocês tiverem uma excelente contribuição. Mas aí eu vejo que o Rafael trabalhou muito com dados secundários, né? Praticamente, né? Qual foi o desafio? Porque, veja, como a gente falou, IBGE é um problema que é uma lacuna grande, não só o IBGE, os dados governamentais secundários, eles demoram muito tempo para ficar disponível para a gente tomar decisão, né? E que é o maior problema da administração pública. A gente tem dificuldade de ter dados atualizados para a gente tomar decisões. Qual foi a dificuldade de vocês na pesquisa, a maior dificuldade que vocês tiveram? Inicialmente, nós não pensávamos... É muito importante o orientador, né, e ter uma banca de qualificação, porque surgem os insights, surgem as dificuldades. E uma das dificuldades era a falta de dados em um determinado período de tempo. Então você tem uma série... E depois ela parou? Ela parou e ela retoma. Então nós optamos por dados que eles estão disponíveis nessa série toda. Era o IDH, era assim? Não era o IDH, era um outro índice, que é o índice da qualidade, realmente um índice chamado Índice da Qualidade de Vida, que é um índice novo do IBGE, que ele só começou em 2019. Então, como a gente estava pegando de 2010 até 2021, então 2019, esse período era muito longo. Então nós optamos por um outro índice, né, mantido pela FGV, que é o Índice de Desenvolvimento Sustentável, que ele tem uma continuidade, né? Isso aí pro R é um problema. É um problema. Tem esse chamado missing values, né? É um problema. Ou seja, você tem que fazer um tratamento dentro do script para eliminar esses missing values. É uma confusão, né? E aí, essa foi a dificuldade. Agora, particularmente, como um acadêmico, eu acho que o podcast também vai ser ouvido pelos colegas que estão aqui estudando o mestrado atualmente, nós temos realmente que não ter receio em buscar na base de dados, que a professora Rosângela bem colocou, que nós temos aqui dos artigos, e buscar realmente o que é que está se falando sobre o assunto hoje. Dentro de um lapso temporal curto e independentemente da língua. Então nós temos os grandes journals, as grandes revistas, elas publicam na sua língua mãe e no inglês. Então, realmente você vai ter que se dedicar um tempo para ler. Não adianta a pessoa dizer, vou fazer uma leitura dinâmica. Leitura dinâmica da primeira página de qualquer artigo desse, você vai passar a metade do dia. Refletindo, buscando entendimento sobre aquele assunto. Então, realmente,
é muito sacrifício, lógico, para vocês, professores, já passaram por tudo isso e adquirir experiência é mais fácil. Mas para a gente que está chegando, aluno para o mestrado, é não ter medo de enfrentar o desafio do tempo e das leituras. E das leituras, né? E a linguagem, né? Até porque é uma linguagem diferente, é uma escrita diferente, né? Às vezes eu brinco, né? Rafael advogado, eu brincava com o Rafael nas aulas, Rafael, olha o juridiquês. Né? Porque aqui a gente tem uma linguagem científica, mas só que o que é muito legal aqui no Profiab que eu vejo, que nós temos essa linguagem científica, mas nós trazemos uma aplicabilidade prática, que essa é a nossa maior contribuição. Né? Eu vejo que é a maior contribuição. E aí eu tenho uma pergunta para vocês dois, né? Como é que vocês enxergam a aplicabilidade desse estudo no futuro de vocês? Bom, eu, na verdade, quero utilizar esse meu estudo para aprimorar esse modelo, essa modelagem. Eu tenho essa perspectiva. Na nossa banca de qualificação, foi orientador também do professor Vinícius na UFBA, professor Erivandro. Ele fez algumas observações, eu quero atender a essas observações para melhorar a modelagem e quero acrescentar aqui nessa dissertação os custos de transação, enfrentar essa... É uma tese, é uma tese, os custos de transação. Acho que já era antes, né? Já era antes, né? Ele tinha duas teses no início. Porque isso é cabra bom, hein? hein? Se cortar o Rafael, na banca, um dos membros disse, olha, isso aqui tá quase uma tese, porque... Mas, veja, quando eu sugeri para ele mandar a proposta dele lá para o consórcio de pesquisa da USP, né? Aí eu falei, aí não tinha o consórcio de mestrado, que antes aí tinha um consórcio doutoral. Aí eu falei, Rafael, manda esse negócio. Aí ele, rapaz, professora, eu falei, mande, rapaz. Aí quando foi um dia, ele me mandou uma mensagem. Mandou lá o print, professora, olha aí o resultado. E agora, o que eu faço? Meu amigo, você vai lá apresentar. E na apresentação dele lá em São Paulo, na USP, a professora, cara, tu tem uma tese. E a gente conversava sobre, inclusive, eu falei, olha, é muito bom, Rafael, você ir, porque lá você vai ter professores especialistas pesquisando nessa área, que vai trazer excelentes contribuições do teu trabalho. E realmente, inclusive, o custo de transação também foi escolhido. A gente falou isso, né? Uma vez eu conversando com ele na minha disciplina de metodologia, falei, cara, eu acho que o custo de transação entra aí. E aí, lá na ida dele, na USP, a professora falou assim, olha, você já tem uma tese, e uma outra tese é o custo de transação, que vai entrar. O desafio vai ser isso, né? Incluir essa nova variável aí. E lógico que eu vou precisar dos senhores, né, para fazer essa orientação aqui. Que legal. Agora sim, Rafael, quem é você antes e depois do Profiap? Essa é uma pergunta muito boa. Veja, eu antes de entrar aqui, eu já contei essa história pessoalmente assim, olha, eu tive uma grande decepção. Eu queria seguir carreira acadêmica, mas há 10 anos eu fui participar de uma apresentação de um artigo jurídico. Você me contou essa história, né? Interessante. E o professor não gostou da banca. Conta aí para o pessoal ouvir, como é que foi, Rafael? Eu fiz um artigo sobre a concretização dos direitos fundamentais, né, que era o tema da época VOG, 2009, eu acredito. E eu fui apresentar no principal congresso de direito constitucional do Brasil, que naquele ano estava sendo realizado no estado de Rio Grande do Norte, Natal. E aí eu comecei a explicar slide, né? Comecei a explicar. Lá pelo meio da apresentação, o presidente da mesa, né, dessa sessão de com uns 25 alunos que estavam lá, então o pessoal da Unicamp, o pessoal da USP, o pessoal da UFRN. E aí o professor interrompeu e disse que não concordava. Não concordava e desceu, como a gente chama, a lenha, né? Desceu a lenha e perguntou se eu queria continuar ou não. Eu disse, não, professor, eu prefiro não continuar mais. O senhor já disse. Depois dessa aí. Né? E eu recebi, lógico, a solidariedade dos colegas que estavam lá, que eu nem conhecia, mas vários vieram falar comigo, e era uma coisa enorme. Então, eu passei todo esse tempo, né, criando coragem para fazer um processo seletivo, para entrar numa instituição que eu me identifico, que é a UFSA. Eu fiz a pós-graduação de gestão pública aqui, né, ainda era na época do Departamento de Direito, né, e
Quando eu entrei no mestrado, veja, é como se o mundo ele estivesse turvo. É como se eu olhasse apenas uma parte da realidade que eu presencio, que eu convivo. Quando eu entrei no mestrado, que eu comecei a ter as aulas com os professores, dos assuntos que têm aplicação prática na nossa vida, acabou que isso trouxe uma nova luz, trouxe uma nova visão, me esclareceu por meio dessa lente que é a ciência, que é a literatura acadêmica, é capaz de transformar. Então, foi essa. Fico feliz, né, Vinícius? Pra gente isso é gratificante, né, Vinícius? E outra coisa que também me chamou muita atenção, que, lógico, eu não ia esquecer, mas que é importante citar, é a dedicação que os professores têm em prestar o serviço de educação de qualidade aos alunos. Aqui não tem dia, não tem hora, não tem sábado, não tem domingo. O professor aqui deu aula de custos em contabilidade pública no dia do aniversário. Vinícius, mas Vinícius é Caxias, meu. No dia do aniversário, não, é meu aniversário, mas nós vamos ter aula normal. E é impressionante, a senhora várias vezes marcou monitoria, marcou aula no sábado, no domingo, quem quisesse entrar, estou disponível aqui para quem quiser entrar, e a senhora não tinha nem tempo de atender o tanto de gente para dar orientação. Então, é isso que impressiona a gente, que transforma e que diz, puxa vida, era isso mesmo que eu queria e é isso que me incentiva, isso que me traz força para eu ter começado e ter terminado, porque aqui também fica o recado. Quem não gosta de estudar, não vai ficar no meio do caminho, ou não vai ser aprovado. Ou fazer igual os memes que tem, quem não sabe as manhas do rei não vai não, né? Aqui a coisa é séria. Quem gosta de brincar não desce pro parquinho. Exatamente. Aqui a coisa é séria. Lembro de uma aula que eu tive com o professor da estatística. Professor Kleber. O professor disse, olha, eu só quero o seguinte, eu quero uma página é a introdução, a outra página é o referencial teórico, a outra é a metodologia e a outra a conclusão. Veja, você tem que me dizer tudo em 4. Não tem... Aí um aluno disse, mas professor, eu gosto de escrever, eu posso entregar 10. Não, você pode fazer 10, você pode fazer 15, você pode fazer... Eu só vou corrigir 4. Mas você não vai conseguir. Escuta o que eu estou lhe dizendo, você vai fazer as 4, nós estamos começando. Ele foi 2 semanas de aula. Aí eu disse, cadê fulano, cadê ciclano? Trancou. Pediu para sair, né? Pediu para sair. Porque é a seriedade em que se dá. E é isso que o aluno, no fundo, também espera. Aquele que está cumprindo com a sua parte, quer que realmente a universidade assim seja. Não é? Porque nós temos hoje uma universidade pública e que pode dizer de qualidade, de nota máxima. Então é isso que os alunos que procuram a UFES querem. É isso mesmo. Qualidade, então, que legal. É um agradecimento que eu faço à instituição. Eu fico muito feliz. E a gente, Vinícius, nós professores, né, você falou que um professor, né, fez um comentário que te criou um trauma. Você falou que nós temos uma grande contribuição na vida dos nossos alunos. A gente pode contribuir de forma positiva ou de forma negativa. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar. É uma coisa que eu repito muito essa frase. Eu gosto muito do Profiap. Amo dar aula porque assim, os nossos alunos eles são profissionais, então eu não trato eles como uns alunos, eu trato ele como profissional, vocês são especialistas, porque o professor não é dono do saber, né? Então a gente tem que, às vezes a gente conversava, Rafael, eu falava para ele, você é um especialista, então você vai ter que saber me explicar isso aqui. Você se toca, você fez uma pesquisa, olha a contribuição que você trouxe. Então, você se especializou nessa temática. E fora a sua experiência também na área pública, né? Acaba contribuindo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, eu fico feliz em ouvir isso de você. Uma coisa que eu acho interessante do Profiap é essa questão prática. Nas aulas também, né? Isso. Porque não fica só no aspecto teórico. Né? Naquela coisa divagando, né? Sobre a teoria. Mas sim, tudo aquilo que é dito na sala de aula, por qualquer um dos colegas, professores, é possível colocar em prática. Exatamente, né? Isso é bacana. É isso que é interessante. Às vezes eu falava, Rafael, a gente conversava, tinha uns alunos que pessoal, de onde foi que você tirou isso aqui? Né? Vamos justificar essa ciência
para a gente trazer essa solução prática. Que o que nós estamos propondo de melhoria para a administração pública não vem do achismo, né? Vem de um contexto histórico da literatura, que já vem sendo aplicado, e talvez a gente vai melhorar para essa área. Isso é que é bacana, né? Isso é que é legal. Por que tu escolheu o Profiap? Eu escolhi o Profiap porque eu dediquei, na verdade, a minha vida ao estudo da administração pública. Legal. E aí, quando eu graduei, com 6 meses eu estava fazendo uma pós-graduação em um consórcio entre o Departamento de Direito da UFES e a FAPESE em gestão pública. Legal. Tem um professor aqui chamado, aposentado, né, professor Dr. José Rebelo Leite, né, professor José Rebelo, e ele disse: Rafael, você tem um quê, essa coisa sua de política, de gostar da política partidária, da política estudantil, por que é que você não se especializa em gestão pública? Nós temos necessidade de pessoas especializadas nessa área. E aí eu fiz essa pós-graduação e passei por uma questão de opção a atuar na área do direito público, legal, na área da administração pública. Qual foi o maior obstáculo que você encontrou aqui no Profiap? Veja, o maior obstáculo que eu criei para o Profiap é fazer uma conciliação entre o trabalho e a carga horária que você tem que se dedicar ao mestrado. E isso, sem dúvida, é um sacrifício que não é exclusividade minha. Nós temos aqui colegas que estudaram na minha turma que vinha de município como Heliópolis, que fica na Bahia, município de Camaçari, que vem estudar aqui em Aracaju, porque é muito mais próximo você estar em Aracaju do que ir a Salvador. Então, porque eu, que estou morando aqui, que moro no bairro de Aracaju, não vou. A gente tem a Paulo Afonso, que mora em Salvador, que é aluno de Salvador, que veio daqui. Nós temos Alagoas também, exatamente. Que Então, conciliar a nossa agenda profissional com a agenda durante aquele período de aula é muito difícil, mas como todo objetivo alcançado traz uma satisfação quando você alcança enorme, né? Que legal, bacana. Isso mostra nesses alunos de Alagoas, por exemplo, que tem um Profiap lá. Vim estudar aqui, mostra a qualidade do Profiap Sergipe. Daqui, olha que maravilha. É verdade. Não só a UFPA também, ela não tem o Profiap, mas ela também tem um mestrado, um doutorado em administração pública também, né? E veja que a gente tem vários alunos de Salvador que vêm para cá. Então, eu fico, que massa, né? Isso mostra a qualidade do nosso corpo docente, né? A gente aqui da universidade, isso é muito importante. E, Rafa e Vinícius, qual é a sensação de deixar uma contribuição como essa, a pesquisa que você orientou Rafa e Rafa desenvolveu a pesquisa? Qual é a sensação? Quem começa aí? Qualquer um dos dois. A satisfação é enorme, né? A gente que é estudante sempre fica sonhando em dar alguma contribuição, ainda que mínima, né? Para a literatura acadêmica, né? E eu acho que eu cumpri com essa finalidade, né? Com esse estudo, quando nós estivemos aqui durante 2 anos fazendo um apanhado, né, de todo uma literatura até bastante extensa, que precisou fazer uma sistematização, né, para ler isso tudo, e você vê que há pontos que realmente eram deficitários nesses artigos que você acrescentou. Isso traz uma satisfação enorme para quem está escrevendo, né? Legal. E lógico que aí eu vou deixa para o professor Vinícius, é lógico que a gente tem um olhar, como eu disse aqui, turvo da realidade. E quando você passa para o seu orientador, ele esclarece, ele deixa limpo, ele dá... Rafael, é isso aqui, é aquilo. É que às vezes vocês ficam desse tamanho, né? A gente, não, peraí, vamos resolver só esse probleminha aqui. Não. Como é que você vai querer apontar uma coisa só em Aracaju? Mas, assim, eu acho que a contribuição é muito valorosa para a gente, né, ter dado essa contribuição, porque é algo que agrega a teoria, né? Massa. Então, quando você agrega algo à teoria, que a teoria... Eu acho que eu vou mais além, vocês agregam a teoria e a prática. E a prática, exatamente. Né? A teoria ia até um ponto, então com esse estudo a gente foi mais um ponto, avançou, né? E isso não seria possível se Rafael já não tivesse com ele esse arcabouço teórico, né, que ele já trazia enquanto aprimorou aqui no mestrado, né, e trazia já da área jurídica dele, porque eu jamais iria para essa área do federalismo,
Eu, professor. Por isso que eu falo que eles são especialistas, Exato. né? Então ele que veio com essa questão. Exatamente. Não, você acredita, Vinícius? Ele no primeiro dia de aula, cara, olha, assim, eu tenho orgulho de falar isso de você. Cara, no primeiro dia de aula ele chegou com esse tema. Você acredita que Rafael, bicho, é o cara que ele começou com esse tema na minha disciplina? Meu irmão, e ele foi Até o final. até o final. Porque é raro, né? É raro isso. É Porque raro, a grande maioria exatamente muda. raro, A grande maioria muda Ó, de ninguém tema. tá puxando seu saco, não, mas é raro. Não, eu no doutorado mudei de tema. Não, eu no doutorado eu mudei de tema 5 vezes, pô. Entendeu? É raro, bicho. É raro. É gostar e conhecer. É gostar e conhecer. Então, assim. E agregando, né? O que cada um está dando na aula ali, trazer essa luz. E ele foi só moldando. Aí eu falei pra ele, ó, manda pra USP, pro consórcio. Aí ele eu achava que ele não tinha mandado, né? Eu mandei o link. O professor falou de custo. Existem custos que são ineficazes. Eu tá aqui. Entendeu? Então, Buscava, né? se a professora cada um. Se a professora Alessandra deu uma contribuição sobre a institucionalização, a teoria da institucionalização. A teoria da institucionalização, Scott está aqui. Tá aqui. Entendeu? Então, cada um. Se o professor Kleber deu a contribuição da estatística, do R, está aqui. Se o professora Rosângela da metodologia, a abordagem, a regressão em painel, múltipla, a logística, está aqui. Então, eu fui esponja, né? Então, o aluno tem essa obrigação. E aqui o professor também não é querendo puxar o saco, não. O professor aqui é do quadro, é da época do quadro. Vocês vão copiar. Então, a gente fazia tabelas, fazia conta, né? E lançava no papel. Então, isso ajuda, né? A aprendizagem. Puxa, eu não posso fazer uma coisa sem a tabela adequada, sem o gráfico, porque o professor faz no quadro, eu não vou fazer em casa no computador, não é? Então, é isso aí. Bacana. Fico feliz, né, gente? A gente vê nos nossos pupilos, né? Nossos pupilos. A gente, olha, eu vi que, de repente, antes da gente ir pro final, eu vi que vocês publicaram um artigo, né? Publicado. Vocês publicaram um artigo sobre a temática de vocês numa revista científica. Olha que massa, né? Isso mostra a contribuição do trabalho de vocês. E, Rafael e Vinícius, para a gente finalizar aqui esse podcast, né? Que é um papo maravilhoso que a gente teve aqui, né? Qual que é a mensagem que vocês deixariam para os gestores públicos e pesquisadores que querem se interessar por este tema? Bom, posso começar? Pode, fica para vocês dois. Primeiro, um gestor público, eu sempre digo o seguinte, vamos falar do município, né? Que é onde nós vivemos no município no Brasil. O prefeito, ele tem que dar o direcionamento, ele tem que dar um plano de governo, né? Ele tem que buscar voto, ele tem que fazer essa parte toda política, né? Toda essa questão é importante, não podemos negligenciar. Mas ele tem que se cercar de pessoas especialistas. Perfeito. Então, ele busque um administrador, né, com carteira no Conselho Federal em Administração, que tenha especialização. Quanto mais qualificado na área, melhor para o município. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Essa é uma realidade. O professor falou aqui muito da capacidade administrativa. E nós aqui no Profiap, nós, a universidade, ela pode levar essas parcerias. E busque a Universidade Federal de Sergipe para aperfeiçoar os seus servidores que ainda não estão na condição técnica adequada. Então, nós temos aqui a possibilidade de fazer artigos, de usar essa massa intelectual que nós estamos aqui para estudar o fenômeno, o caso concreto daquela localidade. Então, é importante que haja uma aproximação entre a academia e a prática. Não é? Então, abaixar esses muros, né? Abaixar esses muros. Esses muros. É que às vezes também os prefeitos, Rafael, eles ficam com medo. Eu não entendo isso, né? As prefeituras, né? A gente está aqui para contribuir, cara. Para contribuir, exatamente. Para contribuir. Porque a gente tem, muitas das vezes, não é que nós somos dono do saber, né? Mas a gente tem um conhecimento teórico e prático. Muitas das vezes, né, a própria prefeitura, os municípios, o Estado, a União, né, os órgãos públicos, e a gente chega consegue moldar melhor. Eu sempre falo que nem a auditoria. Mas quando eu falo da auditoria,
Eu sempre falo, aqui na UFES, esse trabalho de auditoria, a gente entra dentro da administração pública, mas o especialista para ajudar a auditar é o próprio servidor. De auditar, de gerenciar aquela problemática, né? Mas junto com a gente, porque às vezes o cara é um problema que eles não enxergam, e a gente consegue ir lá com o outro olhar e enxergar e falar assim, vamos trazer a solução. Mas trazer a solução com base neles que estão ali dentro, nos especialistas. E você? Eu fui nessa mesma linha do Rafael, né? O gestor, ele é uma pessoa que está ali naquele cargo, mas ele vai passar, né? E é importante que nesse tempo que ele está naquele cargo, ele deixe a marca dele, né? E a marca de uma gestão eficaz, né? Exatamente. E ele só vai conseguir isso se ele qualificar o corpo técnico dele. Né? A universidade está aqui para isso. Exatamente. Né? Seja no mestrado profissional, Profiap, ou seja na especialização. Nós temos duas agora, né? Uma gestão municipal, uma gestão pública, né? Que a educação é o caminho. A educação é o caminho. Nós temos vários municípios aí que são gestores que estão conosco aqui nessas duas pós-graduações pelo CESAD, né? Que é do Departamento de Administração, que é muito legal. E aí você tem visto que estão procurando mais, né? Essas qualificações, né? Eu vejo isso muito importante. Eu acho que o caminho é o conhecimento. Sim. Nada com achismo, né? Que acho que é o nosso maior problema hoje ainda, a administração pública, ainda tem muita decisão que é feita com base, né, no achismo, e aí a gente tem problemas, né? Problemas. Meninos, eu agradeço muito honrada, feliz, né? E vai para o doutorado, sim, né? Vai para o doutorado. Rapaz, o cara tá metido, né? Vinícius? Vamos tirar um retrato com ele, né, Vinícius? Porque quando ele ficar famoso, ele diz, não, né? Ó, aqui, ó, eu conheço ele. Olha a prova aqui. Né? Olha a prova. Eu conheço esse cara aqui, ó, foi meu orientando, foi meu aluno. Bom, mas olha, Rafa, obrigada, fico muito feliz, né, pela a grande contribuição que vocês fizeram. Agradeço também o Vinícius, né, até porque aqui a gente trabalha em parceria, sim, né, então ninguém faz nada sozinho. Então eu vejo que a grande contribuição que vocês trazem para a administração pública, para a sociedade, para quem pegar esse trabalho, quiser replicar, vocês trazem um código aberto, que é NR, enfim. Então, veja mais uma vez, né, o Profiap trazendo contribuições, inovação da administração pública, e eu fico muito orgulhosa, muito feliz, muito honrada, e também me sinto honrada de ser sua professora, né? Me sinto honrada de ser sua colega de trabalho, eu e Vinícius, agradeço muito a dedicação de cada um de vocês. Obrigada, viu, meninos? E obrigada aí para quem está ouvindo a gente. Obrigada. Obrigada. É a honra toda minha.